O inverno mais rigoroso da história transformou o reservatório de Kakhovka numa planície gelada mortal, onde a temperatura desceu a tal ponto que congelou toda a vida, mas tornou-se o disfarce perfeito para a conspiração militar mais audaciosa do Ocidente. Na noite branca e turva de tempestade, um monstro gigante de aço erguia-se silenciosamente da margem ocidental, protegido pela camuflagem absoluta da neve branca e pela tecnologia de guerra eletrônica de ponta. Era a Legião do Ártico, a força de elite da OTAN, especializada em combate em condições de frio extremo, composta por 50.000 soldados selecionados das unidades de montanha mais aguerridas da Noruega, Canadá e da 10ª Divisão de Montanha dos EUA. Eles não se moviam por meios convencionais, mas deslizavam sobre o gelo de metros de espessura em milhares de veículos blindados anfíbios, BVS Viking e tanques de batalha principais Leopard 2AZ, pintados de branco total, misturando-se na tempestade de neve como fantasmas invisíveis. O rugido dos motores era abafado pelo uivo do vento, e o ranger das lagartas de ferro no gelo criava vibrações surdas que se propagavam profundamente no leito do lago, como o bater do coração de um demônio a ressuscitar. A confiança da OTAN desta vez provinha de uma arma secreta revolucionária chamada Fantasma da Neve, um sistema de guerra eletrônica de nova geração capaz de curvar ondas de radar e misturar sinais térmicos com o ambiente gelado. Nos postos de alerta precoce da Rússia, na margem oriental, os ecrãs de radar tornaram-se subitamente brancos ou estranhamente distorcidos, tornando impossível para os operadores distinguir entre uma tempestade magnética e o sinal do POL inimigo. Esta cegueira eletrônica criou uma ilusão de segurança mortal, ocultando completamente a presença de um exército invasor gigante à espreita mesmo à frente das linhas de defesa. Os paraquedistas da Brigada de Guarda Aerotransportada VDV da Rússia, que guardavam as posições avançadas na margem do lago, permaneciam firmes nas suas fortificações geladas. Eles forçavam a vista na noite, mas viam apenas a tempestade de neve cega, sem saber que a foice da morte se aproximava metro a metro. A Legião do Ártico da OTAN movia-se com uma disciplina de ferro e uma crueldade fria. Eles não se apressaram a atacar, mas lentamente destacaram a formação de cerco, usando o lago congelado como uma autoestrada larga para flanquear e atacar a retaguarda das forças russas. Os tanques Abrams Muma-2 versão Ártico, com seus canhões de 120 mm estendidos arrogantemente, eram como lobos alfa, liderando a Alcateia para a posição de ataque mais favorável. Os generais da OTAN no posto de comando de campanha monitorizavam o progresso através de sistemas de comunicação por satélite seguros. Sorriram com triunfo ao ver os pontos azuis que representavam as suas tropas ultrapassarem a linha de segurança sem encontrar qualquer resistência. Acreditavam que a tecnologia Fantasma da Neve tinha neutralizado completamente o olho divino do urso russo e que uma vitória relâmpago estava ao seu alcance. O objetivo era um ataque surpresa, aniquilar a Brigada VDV para escancarar as portas da Crimeia, cortar a linha vital de logística da Rússia e criar um choque estratégico que abalaria Moscovo. A arrogância do Ocidente era alimentada pela crença na tecnologia superior, mas esqueceram-se de que os russos são os verdadeiros reis do inverno. No entanto, nesta noite fatídica, a vantagem temporária pendia para o lado do invasor. O silêncio do sistema de defesa russo aumentava ainda mais a aura fantasmagórica e assustadora da marcha. O lago Kakhovka, outrora uma fronteira natural inviolável, transformara-se agora numa autoestrada direta ao coração da defesa russa. 50.000 soldados da OTAN, como uma inundação silenciosa, acumulavam energia para varrer todos os obstáculos no seu caminho. A tempestade de neve continuava a rugir violentamente, escondendo o som do carregamento das armas e a respiração ofegante dos invasores sedentos de sangue. Estavam muito perto, tão perto, que podiam ver as luzes fracas das fortificações russas através das miras de visão noturna. Uma tragédia sangrenta estava prestes a desenrolar-se sobre a neve branca, onde a bravura do soldado russo teria de enfrentar a crueldade e a tecnologia moderna da aliança militar mais poderosa do mundo. O fantasma materializara-se,
e a lâmina estava encostada ao pescoço, mas a vítima ainda desconhecia o destino trágico que a aguardava no meio desta região glaciar. Exatamente na hora H, quando o ponteiro do relógio da operação ficou vermelho vivo, sinalizando o momento de abertura da invasão mais audaciosa da história militar moderna. Uma ordem fria foi emitida do posto de comando avançado da OTAN através de canais de comunicação quântica absolutamente seguros. Imediatamente, a massa de aço gigante escondida na floresta coberta de neve começou a mover-se. Milhares de motores de turbina a gás dos tanques Muma-2 Abrams e motores a diesel dos Leopard 2 AZ rugiram em uníssono, mas esse som foi rapidamente engolido pelo sibilar do vento da tempestade do século. A Legião do Ártico da OTAN, como um rio de gelo móvel, começou a invadir a superfície do lago Kakhovka, congelado com metros de espessura. As lagartas de ferro frio esmagavam a superfície do gelo, criando sons de rachaduras surdas que eram rapidamente preenchidas pela neve fresca e densa. Moviam-se em formação de seta, espalhados por uma área de dezenas de quilômetros quadrados, aproveitando a imensidão do lago para dispersar o fogo inimigo caso fossem detectados. Mas a sua maior confiança residia no sistema de guerra eletrônica Fantasma da Neve, que operava na capacidade máxima. No céu, aviões de guerra eletrônica voavam na tempestade, emitindo feixes de interferência complexos, curvando os sinais de radar e ocultando completamente a radiação térmica do exército abaixo, fazendo com que nos postos de alerta precoce russos, na margem oriental, os ecrãs de radar mostrassem apenas manchas brancas de interferência climática. Os oficiais russos, mesmo os mais experientes, foram enganados por esta tecnologia de camuflagem sofisticada. Acreditaram que eram apenas ondas violentas de uma tempestade magnética ou interferência causada pela tempestade de neve. O sistema de alerta térmico também foi neutralizado, pois o revestimento de isolamento térmico especial dos tanques da OTAN misturava-se perfeitamente com a temperatura ambiente de negativo 30 graus Celsius. A legião da OTAN deslizava sobre o gelo a uma velocidade aterradora de quase 60 km por hora, transformando o lago congelado numa grande avenida direta para o flanco da defesa russa. O silêncio que envolvia esta operação em grande escala criava uma atmosfera fantasmagórica e arrepiante. 50.000 soldados sentados em veículos blindados selados prendiam a respiração, aguardando o momento do confronto. Sabiam que caminhavam sobre gelo fino, tanto literal como figurativamente. Se fossem descobertos, tornar-se-iam patos sentados na água sem lugar para se esconder. A distância entre a ponta de lança do ataque da OTAN e os postos avançados da Brigada de Guarda Aerotransportada VDV da Rússia diminuía cada vez mais. 20 quilômetros, depois 10 quilômetros, mas ainda não havia tiros de alarme, nem foguetes de sinalização, nem fogo de artilharia de barragem. Os russos não faziam a menor ideia da foice da morte encostada ao seu pescoço. Nas trincheiras de combate cobertas de neve branca, os paraquedistas russos encolhiam-se no frio penetrante. Revezavam-se na guarda, mas a visibilidade estava reduzida a apenas alguns metros devido à tempestade de neve cega. Os seus equipamentos de observação infravermelha viam apenas um branco infinito. Não podiam imaginar que, mesmo à sua frente, não muito longe, um exército invasor gigante avançava com uma força capaz de esmagar uma montanha. A complacência e a confiança de que as condições climáticas extremas impediriam qualquer grande ataque fizeram-nos baixar a guarda. Uma tragédia sangrenta estava prestes a acontecer no cenário de neve branca, quando a lâmina da OTAN já estava encostada à garganta dos soldados russos que cumpriam o dever de proteger a pátria. Enquanto os flocos de neve branca ainda giravam na tempestade violenta, desfocando toda a visão, o destino cruel bateu oficialmente à porta do posto avançado da Brigada de Guarda Aerotransportada VDV. O silêncio da noite foi subitamente rasgado por milhares de disparos secos vindos do lago congelado. Os projéteis de tanque de 120 mm dos canhões dos Leopard 2 AZ e Muma-2 Abrams rasgaram o vento à velocidade supersônica, colidindo com as fortificações de betão e trincheiras de campanha dos soldados russos. O chão tremeu violentamente como se estivesse num terremoto. Terra, pedras e neve foram lançadas ao ar, misturadas com a carne e o sangue dos soldados da linha de frente. O sistema de alerta precoce estava totalmente paralisado pela tecnologia de guerra eletrônica Fantasma da Neve, permitindo que o ataque surpresa da OTAN
alcançasse um fator de surpresa absoluto. Os paraquedistas russos, com instinto de guerreiro forjado no fogo de Donbass, correram imediatamente para as posições de combate, mas a cena diante dos seus olhos era um verdadeiro pesadelo. Do meio da névoa branca, centenas de monstros de aço branco surgiram imponentes, rugindo e avançando como uma inundação imparável. A Legião do Ártico da OTAN, com uma superioridade numérica de 20-1, invadiu a primeira linha de defesa em poucos minutos. O som das lagartas a esmagar ossos e das metralhadoras pesadas a varrer as trincheiras criou uma sinfonia mortal. Os oficiais de comando russos gritavam nos rádios para pedir apoio de artilharia e reportar ao posto de comando avançado, mas em resposta, ouviam apenas os guinchos estridentes da interferência eletrônica branca. Estavam completamente isolados, cortados de qualquer comunicação com o mundo exterior, sozinhos no meio do cerco inimigo. Sem apoio de artilharia, sem cobertura aérea, a Brigada VDV só podia contar consigo mesma e com uma coragem infinita para enfrentar a morte. As espingardas de assalto AK-12 e as metralhadoras PKP Pecheneg começaram a cuspir fogo freneticamente, criando redes de balas cruzadas, na tentativa de deter o avanço da torrente blindada. As equipas antitanque russas rastejaram corajosamente para fora do solo congelado, carregando aos ombros lançadores RPG-30 e sistemas de mísseis antitanque Kornet. Miravam calmamente nos pontos fracos dos tanques inimigos, apesar dos projéteis a explodir à sua volta. Um Leopard 2 Azet na liderança foi atingido por um míssil no flanco, ardendo violentamente como uma tocha no meio da tempestade. Mas imediatamente 3 outros avançaram, usando metralhadoras coaxiais para destruir a posição dos atiradores russos. A batalha desenrolava-se de forma desigual e extremamente brutal. Os soldados da OTAN, valendo-se do número e da blindagem espessa, pressionavam continuamente usando munições termobáricas e de fragmentação para explodir cada ninho de resistência. O sangue dos paraquedistas russos tingiu de vermelho toda uma zona de neve branca, mas ninguém abandonou a posição. Lutaram por cada metro de trincheira, por cada bunker, com o espírito de decididos a morrer pela pátria para que a pátria viva. Quando as munições começaram a escassear e o cerco se apertou, a batalha passou para a fase de combate corpo a corpo mais sangrenta. Os soldados da OTAN invadiram as trincheiras e ambos os lados atacaram-se com facas pás de sapador e coronhas de armas. Gritos de ataque soavam misturados com o som de metal a colidir e ossos a partir. Os soldados da VDV, com habilidades de combate superiores, derrubaram centenas de inimigos em confrontos diretos, mas a onda de tropas inimigas continuava a chegar incessantemente. Num posto de bloqueio, a norte, um esquadrão de soldados russos, após esgotar as munições, abraçou blocos de explosivos C4 e minas antitanque e lançou-se diretamente para baixo dos tanques Abrams, aceitando sacrificar-se para se tornarem bombas humanas. Uma explosão ensurdecedora ecoou, as lagartas dos tanques rebentaram corpos e aço, fundiram-se numa massa negra e queimada. Esse ato suicida aterrorizou as tropas da OTAN e fê-las recuar momentaneamente. Mas a disparidade de forças era demasiado grande. No posto de comando da brigada, o coronel-comandante observava os seus últimos soldados a cair através dos ecrãs das câmaras de vigilância restantes. Ele compreendeu que a morte era inevitável, mas a honra de um soldado russo não lhe permitia render-se. Ordenou que todo o pessoal restante destruísse documentos secretos e equipamentos de encriptação e se preparasse para a batalha final na entrada do bunker de comando. Os soldados gravemente feridos, incapazes de lutar, suicidaram-se com granadas para não se tornarem um fardo ou prisioneiros do inimigo. Partiram com um sorriso orgulhoso nos lábios. Do lado de fora, forças especiais do Canadá e da Noruega aproximaram-se da porta do bunker, lançaram granadas de gás lacrimogênio e dispararam lança-chamas para o interior numa tentativa de forçar a rendição russa, mas a resposta foram as últimas rajadas precisas e firmes. O coronel-comandante russo, com um braço gravemente ferido, ainda segurava firmemente a sua pistola. Olhou para o mapa tático uma última vez com os olhos a arder de ódio. Conectou o fio de detonação aos 500 quilos de explosivos instalados sob as fundações do bunker. Este era o último recurso para proteger segredos militares e arrastar os invasores para o inferno. Quando os primeiros soldados da OTAN arrombaram a porta, a gargalhada orgulhosa do comandante russo ecoou, seguida por uma explosão terrível
que lançou toda a colina pelos ares. O bunker de comando colapsou completamente, enterrando para sempre os heróis da VDV, juntamente com dezenas de soldados especiais da OTAN, sob milhares de toneladas de terra e betão. O sacrifício da Brigada VDV foi uma epopeia trágica no meio da região gelada. Lutaram até o último homem, até a última bala, para deter o inimigo e ganhar tempo para a retaguarda reagir. Embora a OTAN tenha capturado a cabeça de ponte estratégica e aberto o caminho para o interior, o preço que pagaram não foi pequeno. Centenas de corpos de soldados ocidentais e carcaças de tanques carbonizados espalhados pelo campo de batalha eram testemunho da resistência tenaz dos russos. No entanto, a perda deste posto de bloqueio colocou o exército russo numa situação de perigo extremo. A porta para a Crimeia estava entreaberta e a Legião do Ártico da OTAN passava por cima dos corpos dos soldados russos para avançar mais profundamente. Mas eles não sabiam que o sangue quente dos soldados da VDV, derramado no gelo frio, não tinha sido em vão. Despertara a verdadeira fúria do urso russo, e um plano de vingança 10.000 vezes mais cruel estava a ser ativado por Moscovo para transformar a vitória temporária da OTAN num túmulo eterno. Quando o último sinal de rádio do posto de comando da Brigada VDV se apagou no meio da tempestade de neve branca, foi também o momento em que um silêncio mortal envolveu todo o sistema de comunicação do exército russo na área do lago Kakhovka. Os bravos paraquedistas lutaram até a última bala, usando seu sangue quente para tingir de vermelho a superfície gelada. Mas o seu sacrifício não pôde deter a torrente de tropas inimigas que avançava massivamente com uma superioridade numérica de dezenas de vezes. A notícia da queda do posto estratégico e do sacrifício total da unidade de elite foi transmitida diretamente ao Centro Nacional de Gestão de Defesa em Moscovo, causando um forte choque psicológico, mas sem qualquer pânico ou medo. Em vez disso, uma fúria fria e impiedosa começou a infiltrar-se nas mentes dos generais de mais alta patente no Kremlin. Eles olhavam para os ecrãs de satélite em tempo real, onde pontos vermelhos representando a Legião do Ártico da OTAN avançavam sobre os corpos dos soldados russos para o interior do lago congelado. A arrogância da OTAN atingira o auge ao acreditarem que a porta para a Crimeia estava escancarada e que nada mais poderia impedir o seu avanço. Milhares de tanques Leopard 2 Azet e Muma 2 Abrams continuavam a ser colocados no gelo, formando longas colunas de marcha, transformando o vasto lago num gigantesco local de concentração de aço e poder de fogo. Eles não sabiam que essa mesma confiança cega os empurrava para uma armadilha natural que os russos já tinham previsto. Os estrategas militares russos em Moscovo, com mentes frias, analisaram rapidamente a situação e identificaram um ponto fraco fatal do inimigo. A superfície de gelo, por mais espessa que fosse, não podia suportar o peso ressonante de dezenas de milhares de toneladas de equipamento militar concentrado ao mesmo tempo, somado à pressão de grandes explosões. A Ordem Quebra-Gelo, uma das ordens de operação mais cruéis da história militar russa, foi aprovada imediatamente pelo presidente. O objetivo da campanha não era interceptar cada tanque ou eliminar cada soldado com fogo convencional, mas usar a força da física e da geologia para afundar toda a legião invasora nas águas geladas. A Rússia decidiu não enviar tropas para um confronto direto no gelo, pois isso causaria baixas desnecessárias. Em vez disso, transformariam o próprio lago Kakhovka numa arma de destruição em massa. Das bases de mísseis estratégicos na região de Rostov e na península da Crimeia, as brigadas de mísseis balísticos Iskander-M carregaram novas coordenadas de alvo. Não eram os tanques inimigos, nem o posto de comando inimigo, mas sim os pontos estruturais mais fracos da camada de gelo no lago. Os nós de suporte de carga que, se quebrados, criariam um efeito dominó, colapsando toda a superfície de gelo. Os computadores de balística foram carregados com dados geológicos e hidrológicos complexos, calculando com precisão o ângulo de impacto e a força explosiva necessária para criar fraturas propagáveis. Simultaneamente, nos aeródromos militares do Sul, esquadrões de caças interceptores MiG-30 e UMK, transportando mísseis hipersônicos Kinzhal, também receberam ordens de descolagem de emergência. Esses monstros do céu rugiram e dispararam para a estratosfera,
carregando a missão dos grandes quebra-gelos. As ogivas dos Kinzhal e Iskander-M foram substituídas por ogivas perfurantes especiais, capazes de penetrar profundamente na camada de gelo e explodir debaixo de água, criando uma pressão hidráulica gigante que empurraria para cima, quebrando todas as ligações do gelo. A preparação decorreu num clima de urgência e disciplina de aço. Cada soldado russo reprimiu a dor, canalizando todo o ódio para os projéteis prestes a deixar a plataforma de lançamento. Sabiam que este golpe seria a vingança mais justa pelos camaradas caídos, um castigo de aniquilação total que a OTAN jamais esqueceria. No lago, a legião da OTAN ainda estava inebriada com a vitória temporária, continuando a enviar mais tropas e veículos para o meio do lago, preparando-se para o próximo ataque em terra firme, sem saber que o chão sob os seus pés estava prestes a desaparecer. A arrogância cegou-os para os sinais anormais do silêncio espacial. Não ouviram o rugido dos motores dos aviões russos nas alturas, não sentiram o leve tremor da terra quando os lançadores de mísseis ergueram os canos. O Kremlin proferira a sentença e a pena de morte para 50 mil invasores fora assinada. A hora da execução estava a ser contada segundo a segundo. A misericórdia já não existia no dicionário do exército russo neste momento. Apenas a destruição e a morte fria aguardavam o inimigo sob as águas negras do lago Kakhovka. O urso russo erguera as garras e preparava-se para desferir o golpe mais forte para esmagar a fina camada de gelo que sustentava a ambição do Ocidente, transformando seu sonho de conquista num pesadelo eterno. Quando 50 mil tropas de elite da Legião do Ártico da OTAN e milhares de veículos de guerra pesados se amontoaram na área central do lago Kakhovka, formando uma massa gigante de aço que pesava sobre o gelo frágil. No centro de comando de operações da Rússia, o momento de decidir o destino do invasor tinha chegado. O espaço no bunker subterrâneo estava tão silencioso que se podia ouvir o bater acelerado dos corações dos oficiais do Estado-Maior. Sabiam que estavam prestes a executar um dos ataques mais brutais e inteligentes da história militar, transformando a própria natureza numa arma de destruição em massa. A ordem de ativar o sismo glacial foi dada de forma fria e decisiva. Imediatamente das florestas densas na fronteira de Belgorod e na região de Rostov, centenas de tampas de camuflagem abriram-se. As plataformas de lançamento móveis do sistema de mísseis táticos Iskander-M ergueram-se simultaneamente, apontando diretamente para o céu cinzento, onde a tempestade de neve rugia. Ao mesmo tempo, na estratosfera, os esquadrões de caças interceptores MiG-30 e AMK em patrulha também receberam as coordenadas do alvo. Não eram tanques inimigos, não eram postos de comando, mas sim os pontos estruturais mais fracos da camada de gelo, calculados meticulosamente pelos geólogos militares russos. Uma série de estrondos supersônicos ensurdecedores rasgou o espaço quando os mísseis 40 e 72 Kinzhal deixaram os suportes e ativaram os motores a jato, voando à velocidade Mach 10 como lanças de fogo da morte. No solo, centenas de mísseis Iskander-M também deixaram as plataformas, formando uma chuva gigante de mísseis balísticos que subiu para a atmosfera e mergulhou sobre o lago Kakhovka com precisão absoluta. Estes mísseis não carregavam ogivas de fragmentação convencionais, mas estavam equipados com ogivas perfurantes de betão especiais, concebidas para penetrar profundamente nas camadas geológicas mais duras. Ao atingir o gelo, não explodiram imediatamente, mas perfuraram a camada de metros de espessura como uma faca em brasa a atravessar manteiga, mergulhando diretamente na água negra e gelada por baixo. Só quando atingiram a profundidade ideal é que o fusível de retardamento ativou a carga explosiva extremamente potente no interior. Uma série de explosões surdas e abafadas ecoou do fundo do lago. Não foi o som estridente no ar, mas o rosnar de um monstro marinho a acordar. A pressão das explosões subaquáticas criou uma pressão hidráulica gigante e se propagou à velocidade do som no meio líquido, empurrando para cima com a força de um terremoto de magnitude 9. A superfície de gelo, que já suportava a sobrecarga de milhares de tanques, subitamente curvou-se, torceu-se e estilhaçou-se em bilhões de pedaços. Fissuras gigantes correram em zigue-zague pela superfície do lago à velocidade de um raio, rasgando a formação de marcha da OTAN. O som do gelo a partir se ecoou de forma lamentosa e aterrorizante, como se os ossos da terra estivessem a ser esmagados, abafando até o rugido da tempestade de neve.
A cena no lago Kakhovka naquele momento era verdadeiramente uma pintura do apocalipse. Milhares de tanques principais Leopard 2 Azet e Muma 2 Abrams pesando 70 toneladas que se moviam, perderam subitamente o ponto de apoio. O chão sob os seus pés desapareceu, dando lugar a um abismo de água fria. Os monstros de aço deslizaram descontroladamente sobre os blocos de gelo flutuantes, colidindo uns com os outros, criando sons estridentes de metal a bater. As torres giravam desesperadamente, os canos partiam-se. Centenas de tanques viraram-se e afundaram-se na corrente negra e fria de 0 graus Celsius, arrastando consigo toda a tripulação presa lá dentro. Os veículos de combate de infantaria Bradley e Marder mais leves foram lançados ao ar pelas ondas de água e depois esmagados contra blocos de gelo afiados. A blindagem foi rasgada, a água fria invadiu os compartimentos, afogando os soldados que gritavam em pânico. O caos espalhou-se por toda a legião. As unidades que vinham atrás, testemunhando os camaradas à frente a serem engolidos pelo lago, tentaram travar a fundo e dar meia volta, mas essa ação apenas aumentou o peso local sobre o gelo já fraturado, fazendo com que o desastre se alastrasse mais rapidamente. Toda a vasta superfície do lago transformou-se subitamente num caldeirão gigante de gelo, partindo água fria, óleo derramado e cadáveres. Os soldados da OTAN, que tiveram a sorte de escapar dos tanques antes de estes afundarem, enfrentavam agora uma morte ainda mais dolorosa e lenta. Agarravam-se aos blocos de gelo à deriva, imersos na água gélida. Os fatos de camuflagem de inverno mais modernos não conseguiam protegê-los do frio penetrante da água do lago congelado. A temperatura corporal baixava rapidamente, os membros ficavam dormentes, gritavam por socorro em desespero, mas os seus gritos eram abafados pelo som das ondas e do gelo a colidir. Milhares de soldados morreram congelados em poucos minutos, os seus corpos endureceram, flutuando entre os fragmentos de gelo como estátuas de cera brancas. Veículos anfíbios, como o blindado BvS-10 Viking, tentaram nadar para a margem, mas foram esmagados ou virados por grandes blocos de gelo criados pelas ondas de choque sem saída neste inferno gelado. Visto de cima, a poderosa formação da OTAN era agora apenas pequenos pontos de luz a debaterem-se no meio do branco da neve e do preto da água da morte. A Rússia não gastou uma única bala de espingarda para destruir os tanques inimigos, mas usou o próprio peso deles e a dureza da natureza para os enterrar. O colapso da superfície de gelo ocorreu num efeito dominó, alastrando a toda a área de concentração da legião, não deixando um único lugar seguro para o invasor. Os veículos de logística que transportavam combustível e munições na retaguarda também foram arrastados para a tragédia, caindo em buracos no gelo, explodindo ou afundando lentamente, cortando qualquer esperança de resgate. Os generais da OTAN no posto de comando de campanha olhavam para os ecrãs de satélite sem acreditar nos seus olhos. Toda a sua divisão blindada, mais elitista, acabara de desaparecer do mapa, num piscar de olhos engolida por uma armadilha natural cruel montada pelos russos. A impotência envolveu o comando ocidental. Perceberam que a tecnologia moderna e as armas sofisticadas eram completamente inúteis perante a força da física geológica e a estratégia profunda do urso russo. Já não havia tiros nem rugidos de motores, apenas o som do gelo a estalar e da água a bater nas carcaças dos tanques a afundar. O lago Kakhovka tornara-se um túmulo coletivo gigante, enterrando a ambição insana e a arrogância do Ocidente sob a camada de gelo frio. A Rússia executou um ataque de destruição física perfeito, transformando a vantagem do inimigo no seu próprio ponto fatal, afirmando o poder de domínio sobre a natureza e o campo de batalha do exército russo. A visão de milhares de máquinas de guerra a afundar na água gelada era um testemunho horrível da crueldade da guerra e um aviso eterno para qualquer um que ousasse pisar as terras geladas da Rússia. Os soldados russos na margem observavam a cena com um olhar frio. Sabiam que a dívida de sangue da Brigada VDV tinha sido paga e que o inimigo recebera a morte mais dolorosa e trágica na história da Guerra de Inverno. Enquanto o lago Kakhovka se desfazia sob a força do sismo artificial, transformando-se num pântano mortal gigante com bilhões de blocos de gelo afiados a flutuar na água negra e fria, os sortudos que não foram afogados imediatamente viviam
os momentos mais aterrorizantes das suas vidas. Milhares de soldados da Legião do Ártico da OTAN, que antes se orgulhavam da sua capacidade de sobrevivência em ambientes extremos, agarravam-se agora, desesperadamente, a pedaços de gelo à deriva. Estavam imersos em água a 0 graus Celsius, o que paralisava os seus corpos fibra por fibra. Gritos de socorro lamentosos, o bater de dentes e gritos chamando pelos camaradas ecoavam por todo o lago, criando um coro trágico de desespero. Mas para os generais russos que observavam de cima, isso não era um sinal para conceder misericórdia. Nas suas mentes, a imagem da Brigada de Guarda Aerotransportada VDV, sacrificando-se heroicamente até ao último homem, ainda estava fresca. O sangue dos soldados russos tinha encharcado aquela margem, exigindo uma vingança proporcional e extremamente cruel. A ordem sem prisioneiros queimar tudo foi emitida tão friamente quanto o vento norte que uivava. A Rússia decidiu transformar aquele lugar num inferno na terra, onde a morte viria não pelo frio, mas pelo calor abrasador do inferno. Das orlas da floresta junto ao lago, veículos pesados de lagartas, carregando lançadores múltiplos, começaram a avançar para a beira da água. Era o sistema de lançadores múltiplos de foguetes termobáricos pesados TOS-2 Tozoshika, os dragões de fogo mais temíveis do arsenal do exército russo. Os canos negros ergueram-se lentamente em direção ao lago caótico, onde milhares de cabeças balançavam na água fria. Uma série de silvos ensurdecedores rasgou o ar, fazendo tremer o espaço, quando centenas de foguetes termobáricos de 220 mm deixaram os lançadores disparando na noite e deixando longos rastros de fogo brilhante como setas da morte. Quando estes projéteis caíram sobre o lago, não explodiram imediatamente para criar estilhaços, mas ativaram fusíveis no ar, libertando uma enorme quantidade de explosivo em aerossol, cobrindo uma vasta área de água e gelo. A nuvem mortal branca e densa desceu sobre o lago, infiltrando-se em cada fenda do gelo, cobrindo o cabelo e as roupas dos soldados da OTAN que lutavam para se manter à tona, transformando o ar à sua volta num bloco de explosivos à espera de ser ativado. E então chegou o momento da destruição surreal, quando o fusível secundário foi ativado. Uma faísca acendeu-se, transformando toda a nuvem de aerossol numa bola de fogo gigante com uma temperatura no epicentro de até 3.000 graus Celsius. Uma explosão surda, mas com uma pressão aterradora, ecoou como o rugido de um monstro das profundezas. O fogo ardeu violentamente sobre a água, as chamas lamberam os blocos de gelo à deriva, o fogo queimou o ar, criando a cena mais absurda e assustadora que o olho humano podia testemunhar. A combinação de gelo e fogo criou uma morte dolorosa extrema. Os soldados da OTAN, entorpecidos pela água fria, foram subitamente cozidos pelo calor de milhares de graus. A sua pele descascou os fatos de proteção, foram incinerados e os seus pulmões colapsaram devido à pressão de vácuo termobárico que sugou todo o oxigênio na superfície do lago. A água à volta dos pontos de explosão começou a ferver e borbulhar como uma sopa gigante num fogão. O vapor subiu densamente misturado com o fumo negro de carne queimada e óleo, criando uma névoa de cheiro à morte. Os tanques anfíbios e blindados que ainda flutuavam foram derretidos pelo calor, as suas carapaças de aço transformaram-se em caixões de ferro em brasa que afundaram lentamente, levando consigo os gritos abafados no interior. Não parando por aí, do alto do céu, os bombardeiros estratégicos Tu-22 da Rússia continuaram a despejar uma chuva de bombas termobáricas pesadas OW-1500 para garantir que nenhum ser vivo sobrevivesse. As bombas gigantes caíram no lago, criando colunas de água e fogo que se ergueram centenas de metros no ar. A onda de choque das explosões propagou-se pela água com força destrutiva, esmagando os ossos e órgãos daqueles que mergulhavam fundo para fugir ao fogo. Toda a vasta área do lago transformou-se num caldeirão a ferver. Grandes blocos de gelo foram esmagados pela pressão ou derretidos instantaneamente. Sem nada a que se agarrar, sem ar para respirar, a Legião do Ártico da OTAN foi encurralada no caminho de morte mais trágico. Os afortunados que não morreram queimados, morreram sufocados ou cozidos na corrente de água a ferver. Cadáveres flutuavam batendo nas ondas entre os incêndios de óleo. A crueldade atingiu um nível de aniquilação total quando helicópteros de ataque K-50 e 2 Alligator voaram sobre a área usando câmaras térmicas para varrer o lago e disparar canhões de 30 mm contra qualquer sinal de vida restante.
As balas rasgaram a superfície da água, acabando com os últimos esforços dos sobreviventes para nadar até a margem. A Rússia realizou um massacre militar numa escala sem precedentes, transformando o lago Kakhovka num túmulo de água gigante que enterrou 50 mil tropas de elite do Ocidente. A visão do fogo a arder sobre o gelo, os gritos de desespero e o cheiro à morte que impregnava o ar eram a prova horrível do preço da agressão. A Legião do Ártico, outrora o orgulho da OTAN, fora completamente aniquilada, sem sobrar nenhum, engolida pela fúria da natureza e pelo poder de fogo do urso russo. A vingança pela Brigada VDV foi consumada de forma justa e cruel. As almas dos soldados russos caídos podiam sorrir ao ver os seus inimigos serem destruídos em dor e arrependimento. A Operação Gelo Sangrento entrou para a história como um exemplo clássico de guerra de aniquilação moderna, onde a misericórdia não tem lugar, e o inimigo tem apenas duas escolhas: a morte ou a rendição incondicional. Mas aqui a OTAN nem sequer teve oportunidade de se render, quando a última chama se extinguiu e o lago regressou gradualmente à sua tranquilidade fria habitual. Restou apenas uma espessa camada de óleo e dezenas de milhares de cadáveres a afundar lentamente na escuridão eterna do fundo do lago, deixando um aviso eterno para qualquer um que ousasse sonhar em derrotar a Rússia no campo de batalha de inverno. Quando a primeira luz fria da aurora do novo dia iluminou o vasto lago Kakhovka, a tempestade de neve furiosa da noite anterior dissipara-se completamente, dando lugar a um silêncio mortal que envolvia toda a região fronteiriça. O frio penetrante do inverno russo congelou rapidamente a água que fervera na noite anterior, transformando o leito do lago num túmulo de gelo gigante e eterno, selando os corpos de 50,000 soldados de elite da OTAN e milhares de tanques e blindados nas profundezas negras, sem vestígios de vida. Não havia mais o rugido da guerra, nem fumo nem fogo, apenas o branco arrepiante da neve e do gelo, escondendo a tragédia mais horrível da história militar ocidental. A superfície do lago estava plana como um espelho gigante, refletindo o céu cinzento. Mas, sob a espessa camada de gelo, jazia um cemitério gigante de metal e ossos, onde milhares de máquinas de guerra, no valor de milhares de milhões de dólares, jaziam espalhadas em posições retorcidas, na margem do lago, onde a Brigada de Guarda Aerotransportada VDV lutara bravamente e se sacrificara até ao último homem. O exército russo ergueu um memorial solene sobre a torre de um tanque Leopard queimado para honrar os heróis que usaram o seu próprio sangue como isco, para atrair o inimigo para a armadilha. No Centro de Imprensa Internacional, em Moscovo, o Ministério da Defesa da Rússia organizou imediatamente uma conferência de imprensa chocante, divulgando todas as provas irrefutáveis desta invasão furtiva. Fragmentos do equipamento de guerra eletrônica Fantasma da Neve, recuperados dos destroços do veículo de comando da OTAN, mapas táticos digitais, detalhando a rota de ataque à Crimeia, e listas de identificação das unidades de paraquedistas dos EUA, Canadá e Noruega foram expostos perante as câmaras dos media mundiais. O mundo ocidental ficou em choque perante a dimensão do desastre humano com o desaparecimento de 50 mil soldados de elite numa só noite. Os governos em Washington e Bruxelas ficaram completamente paralisados perante a fúria da opinião pública e das famílias dos soldados. Nenhuma desculpa podia encobrir este fracasso desastroso. O mito da invencibilidade do exército da OTAN foi enterrado sob a espessa camada de gelo do lago Kakhovka. A Rússia executou a justiça de forma cruel, mas merecida, transformando o lago Kakhovka num aviso eterno de que qualquer um que ouse violar o território russo será enterrado sob o gelo frio da história. Um fim trágico para os arrogantes que ousaram despertar a fúria do urso russo